Glória a Deus, bem-vindas a mais um Poço de Jacó. E hoje nós estamos completando 3 meses. Tem 3 meses que nós começamos o Poço de Jacó, dia 26 de maio. E tem um mês que eu comecei a colocar as mensagens no YouTube. Eu estou muito feliz em ouvir o que Deus tem feito, em ouvir de como a mensagem tem se espalhado, como vidas têm sido alcançadas. Meu coração hoje está celebrando, de verdade, eu estou regozijando no Senhor. E eu quero pedir a você que está comigo, né, cada semana, que você ore por mim também. Às vezes, o diabo também tenta me parar, como tenta parar você. Compartilhe as mensagens, compartilhe o canal, e seja um instrumento de Deus também para abençoar outras mulheres. Amém? Então, vamos lá. A mensagem de hoje é aprendendo a derrubar gigantes. Aleluias! Nós temos que aprender a derrubar os gigantes. Hoje nós vamos receber algumas instruções do Senhor de como vencer o inimigo. E eu quero começar lendo com você Efésios, capítulo 6, verso 12. Livro de Efésios 6:12. Se você está com sua Bíblia aí do lado, você pode abrir. Se você estiver assistindo pelo celular, é mais fácil abrir a Bíblia. Se você estiver assistindo por um computador, você pode acompanhar comigo aqui. Efésios 6:12 diz assim: pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, esse texto nos diz 2 coisas. Primeiro, que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne ou sangue. Ainda que o inimigo use pessoas, muitas vezes, para nos atingir, mas a nossa luta não é contra as pessoas. Mas existe uma luta. Esse texto também nos diz que existe uma luta contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Existe uma luta na nossa vida contra as forças espirituais do mal. Ou seja, nós temos um inimigo, nós temos uma batalha. Então, existe uma luta para ser vencida nas nossas vidas, e a Bíblia chama de batalha da fé. Jesus já venceu a guerra, ele já nos deu vitória, mas da vitória que Jesus conquistou para nós na cruz, nós precisamos exercer fé deste lugar de vitória, de autoridade, e batalhar as nossas batalhas. Então, hoje nós vamos receber do Senhor munição para derrotar o nosso adversário. Nós vamos estudar uma história da Bíblia que todo mundo conhece, mas eu creio que Deus vai ensinar muito para nós através dessa história, a história de Davi e Golias. Tem muitas histórias da Bíblia que podem ser usadas para nos instruir, nos ensinar como vencer as batalhas que nós temos na nossa vida. Mas hoje, aprove ao Senhor trazer para nós uma mensagem dentro da história de Davi e Golias. Você está pronta? Então, vamos lá. Essa história está narrada em 1 Samuel 17. Eu vou começar a ler com vocês do verso 23 ao verso 24. Então, 1 Samuel 17, 23 a 24. Qual é o contexto aqui? Israel estava em guerra contra os filisteus, e Davi estava em casa, porque ele não tinha idade ainda de ir à guerra, idade militar. Mas o pai de Davi pede a ele para levar mantimento, alimento para os irmãos que estavam acampados no fronte de batalha. E nós chegamos na história a partir desse ponto. Vamos ler juntas. Davi, pois, eu estou lendo 1 Samuel 17, 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Então, quando ele chega no acampamento, ele chega exatamente na hora em que as tropas estavam formando a ordem de batalha, a fileira de batalha. Verso 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira.
Verso 22, Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou se os seus irmãos estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o dualista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Queridas, primeiro ponto que eu quero trazer aqui nesta noite, para a gente aprender como derrubar gigantes, é que nós não podemos. Primeiro ponto é que nós normalmente não esperamos a batalha que está na nossa frente. Eu vou ler aqui que vai ficar melhor. Normalmente nós não esperamos as batalhas que encontramos pela frente. Davi foi visitar os irmãos para atender uma necessidade dos irmãos de mantimento e encontrou um gigante. E na vida é mesmo assim. Nós normalmente não esperamos as batalhas que vamos encontrar pela frente. Normalmente a gente não se acha preparado para elas. A gente não se acha preparada para elas. A gente, diante da adversidade, diante do problema, diante do gigante que aparece na nossa vida, seja um problema financeiro, seja um problema familiar, seja um problema de saúde, seja um problema emocional, a gente normalmente é pego de surpresa. Mas nós somos pegas de surpresa, mas Deus não. E pode ser que você não perceba, mas Deus já preparou você de antemão para esta batalha que você está vivendo hoje. Ele já deu a você as munições para você enfrentar esse gigante que você está enfrentando hoje. Porque apesar de Davi não esperar encontrar Golias, Deus sabia que Davi iria encontrar Golias. Então, a primeira verdade, a primeira munição espiritual que eu quero que você, assimile, que você agarre essa noite, é que está tudo bem ser pego de surpresa, porque apesar de você ser pega de surpresa, o seu Deus não foi pego de surpresa. E apesar de você achar que, meu Deus, isso é um problema enorme, eu não vou vencer isso, você vai ver hoje que Deus já te preparou para esse dia, para essa batalha, para esse gigante. Então, Davi foi para levar mantimento para os irmãos, e quando ele chega lá, ele encontra um gigante chamado Golias, um duelista. Ele estava propondo um duelo para os israelitas. Ele dizia o seguinte: basta um homem. Se um homem lutar comigo e eu perder, vocês serão meus servos. Se eu perder, todos os filisteus serão seus servos. Se vocês perderem, nós seremos... Calma, vamos lá. Então, a proposta era a seguinte: eu vou lutar com um homem. Se eu vencer, todo Israel se renderá como servo. Se vocês vencerem, todos os filisteus se renderão como servos. Agora sim. Então, vamos lá. Aleluia. Davi ouve aquela ofensa, Davi ouve aquele ataque, e continua, verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e dirá a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Vamos lá. Segunda munição hoje para nós, segundo ponto, segundo aprendizado. Nós precisamos aprender a
defender o nosso território. Você pode dizer aí na sua casa, eu preciso aprender a defender o meu território. Como assim, Vanessa? Eu não posso tornar habitual e normal, comum, as afrontas do inimigo. Eu não posso me acostumar com as mentiras do inimigo. O que é que estava acontecendo aqui? Tinha 40 dias já que esses homens ouviam as mesmas palavras do filisteu. 40 dias, as mesmas afrontas. E eles, por causa do medo, eles estavam paralisados e não faziam nada. Eles estavam com tanto medo, que o rei propôs recompensas para quem enfrentasse o inimigo. Mas nenhum homem conseguia enfrentar. Sabe por quê? Porque no primeiro dia que eles ouviram, eles não agiram, eles não responderam àquela ofensa. Queridas, o diabo usará pessoas para falar conosco, diagnóstico para falar conosco. Às vezes você vai abrir sua geladeira e sua geladeira vai falar com você, você vai abrir seu guarda-roupa, você vai consultar a sua conta no seu celular e a sua conta vai falar com você e ele vai falar afrontas, ele vai falar mentiras. Ele vai dizer assim, se você é filha de Deus, por que você está passando por isso? Olha, Deus não te ama. Sabe essa condição aí que você está? Você não vai conseguir. Ou você vai morrer dessa doença. Ninguém se importa com você. Você é uma derrotada. Você não vale nada. São essas as afrontas que o inimigo faz contra mim e contra você. Nós ouvimos isso. Nós ouvimos, você não tem capacidade, você não tem sabedoria, você não é uma boa mãe, você não é uma boa esposa, você nem crente é de verdade, Deus não ouve sua oração. O diabo sempre vai usar ou pessoas ou circunstâncias para falar com você. E você não pode se acostumar a ouvir a mentira do diabo calada. Você precisa responder, você precisa se posicionar, você não pode deixar o diabo, como dizem os antigos, cirandar na sua vida, sabe? Começar a fazer e acontecer. Na hora que você percebe que está diante de um gigante, pode ter certeza, o gigante vai gritar com você. Ele vai falar com você, vai dizer, não vai dar certo, você não vai conseguir pagar essa conta, o seu filho não vai dar para nada, seu casamento acabou. O gigante vai falar com você. Eu não sei, irmãs, eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa, o gigante, ele afronta, o gigante, ele grita, o gigante, ele tenta diminuir a nossa fé, diminuir o nosso Deus. Ele mente para nós. E nós não podemos admitir como habitual as mentiras do diabo. Tudo que a gente tolera, cresce. Toda mentira que a gente tolera, cresce. Aqueles homens toleraram aquela mentira. E por isso, eles estavam paralisados por ela. Eles acreditavam que não tinha jeito, que não tinha quem vencesse aquele gigante. Não tinha condição, não tinha Deus que pudesse dar vitória a eles. Mas Davi, quando ele chegou e ouviu a afronta, a primeira vez, arranhou por dentro de Davi aquilo, ele disse, epa, não. Quem é que está afrontando o exército do Deus vivo? O que é que Davi fez? Ei, nós não estamos sozinhos. Ei, peraí, eu sou filho de Deus. O que é que você tem que dizer? Ei, eu não estou só, eu sou filha do Deus Altíssimo. Deus está comigo, essa afronta não é só contra mim, essa afronta é contra o meu Pai, essa afronta também é contra o meu Deus. Quem é este que está afrontando o exército do Deus vivo? A primeira vez que ele ouviu, ele se posicionou. Munição 3, a afronta recebida gera medo. Então, não receba a afronta. A afronta recebida gera medo. Irmãs, eu também sofro ataques como você sofre ataques. Eu também ouço, sabe, aquela vozinha de condenação como você.
Mas qual é a questão? Eu não posso abrir, eu não posso dar lugar a essa voz. Eu preciso reconhecer, não é meu pai que está falando comigo, eu não vou receber essa mentira. A afronta recebida gera medo. Eles se esconderam com medo. O que é que medo faz? Medo acolhido paralisa a sua fé. Não é possível andar em fé e em medo. Se eu abro a porta para o medo, eu fecho para a fé. Se eu abro a porta para a fé, eu fecho para o medo. Medo e fé não andam juntos. O que é medo? Medo é ter mais expectativa que o que o diabo está fazendo vai funcionar na minha vida, ele vai me derrotar, ele vai acabar com minha família, ele vai me matar, do que expectativa do que Deus está fazendo. Era isso que estava acontecendo aqui. Aqueles homens de guerra estavam com expectativa no que o inimigo iria fazer, no tamanho do adversário. E Davi estava com expectativa no que o Deus dos exércitos podia fazer, no tamanho de Deus. Está vendo que fé e medo não podem andar juntos? Porque a fé, ela contempla, ela tem expectativa no que Deus vai fazer, no que Deus prometeu, enquanto o medo tem expectativa no que o diabo está dizendo que vai fazer. Então, você não pode abrir a porta para o medo. Munição 4. Toda batalha espiritual vencida por você trará uma recompensa. Diga aí na sua casa, diga, toda batalha espiritual vencida por mim trará uma recompensa. Qual era a recompensa de Davi? Ele teria recompensa. Vamos ver. Vamos ler aqui. Verso 25. Quem matar o gigante, o rei acumulará de grandes riquezas, da recompensa financeira, lhe dará por mulher a filha, ele entrar na realeza e isentará a casa do seu pai de impostos. Queridas, toda batalha que você entra, que Deus permite que você entre, Deus está vendo uma recompensa, Deus está preparando uma recompensa para você lá na frente. Só que o detalhe, irmãs, que eu demorei muito a entender na minha vida, mas o Senhor me ensinou, é que a recompensa não é só para mim. A recompensa alcança a minha descendência, a minha família e quem está perto de mim. Toda batalha espiritual que eu decido travar, sabe? Eu não me acovardo, eu não me acanho, mas eu decido enfrentar aquele adversário. O medo, a ansiedade, a preocupação, a falta, a doença, a maldição, tudo que não é plano de Deus para nós. Jesus disse assim, olha, quando você orar, diga, Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deus quer que a gente viva a vontade dele na terra, como a vontade dele é feita no céu. Então, tudo que não é do céu, não é vontade de Deus para você. Doença não é do céu, maldição não é do céu, falta não é do céu, tristeza, angústia, depressão não é do céu, nada disso é do céu. Mas porque nós estamos na terra, nós temos que batalhar, nós temos que orar, nós temos que declarar a palavra, nós temos que nos posicionar para viver a vontade de Deus aqui na terra. Porque o mundo jaz no maligno. Então, nós temos batalhas a vencer. Mas quando eu entro em uma batalha e eu venço essa batalha, escute isso, minha querida. Essa vitória se estende para a sua descendência. Essa vitória se estende para a sua família. Essa vitória se estende para os seus. Existe uma recompensa que vem da batalha quando você vence. Não é em vão, não é por nada que você está passando por isso. Deus tem algo preparado para você no final dessa batalha, no final dessa jornada de fé que você está vivendo hoje. Eu quero falar com vocês sobre os benefícios das provações. Eita, Jesus! A gente não pensa nos benefícios das provações. A gente não quer passar por provação. Eu não quero, você não quer. Mas a gente tem muitas provações neste mundo. Mas de todas, a Bíblia diz que o Senhor nos livra. E eu quero ler com vocês aí Tiago 1,
2-4, diz assim: meus irmãos, ou minhas irmãs, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, saiba de alguma coisa, tenha ciência de que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja, queridos, qual é o plano de Deus? É que a gente passe pela provação, a gente exercite a nossa fé, a gente cresça em perseverança e que, quando terminado o agir da perseverança, o que é perseverança? Perseverança é aquela paciência e confiança, sabendo que Deus vai cumprir a promessa. É quando você fica firme, mesmo que ainda as circunstâncias não mudaram, mas você sabe pela fé que você vai vencer aquele adversário, porque o Senhor prometeu e Ele é fiel. Você está agarrada na palavra, confessando a palavra, orando a palavra, e você sabe que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Agora, o que eu acho interessante é que, quando terminada essa ação completa da perseverança, a Bíblia diz que nós vamos nos tornar perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Perfeito, nesse texto, significa aquele que não carece de nada, porque está completo. E íntegro significa completo em todas as suas partes, em nenhuma parte deficiente. O que é que o Espírito está falando conosco? É que haverá uma recompensa depois da provação. Haverá uma recompensa. Você não vai sair apenas salva, mas você vai sair completa, você vai sair melhor, você vai sair mais estruturada, você vai sair mais madura, você vai sair com mais autoridade, você vai sair mais abençoada, você vai sair mais enriquecida. Você pode crer nisso? Então, diga amém. Você não vai sair só, sabe? A gente pensa, Senhor, eu quero que o Senhor me livre dessa luta, porque eu quero sair viva. A gente pensa em sobreviver àquela luta. Tem coisa que a gente passa na vida que a gente pensa assim, eu não vou sobreviver. E, de repente, a gente sobrevive e pensa, uau, eu vivi, eu estou viva, passou. Mas não só você sobreviveu. Quando você exerce a fé, quando você está nessa batalha da fé, você vai sair desta batalha edificada no Senhor, enriquecida no Senhor, em nada deficiente. Deus vai ajustar coisas na sua vida, Deus vai mudar coisas dentro de você, e Deus vai alcançar sua descendência e sua família com essas bênçãos. Essas bênçãos espirituais alcançam os outros que estão na nossa vida. Veja aí que está escrito em 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis. Antes, com a tentação também, dará também o meio de escape, para que o possais suportar. Ou seja, queridas, ninguém gosta de passar por provação. Ninguém gosta de passar por tentação. Ninguém gosta de enfrentar gigantes. Mas, saiba de uma coisa, Deus está provendo para você os meios. Creia nisso. Deus está agora mesmo. Se essa palavra veio hoje para nós, ou é porque nós estamos dentro da guerra, né, do problema, da tentação, da provação, ou porque nós vamos enfrentá-la. Talvez muitas de nós estejamos dentro, sabe, no fronte de batalha. Mas Deus está dizendo assim, filha, descansa em mim, porque eu estou provendo todos os meios para o escape. Todos os meios para o escape. O Senhor está provendo hoje. Levante suas mãos agora. Eu quero orar por você. Não estamos terminando, mas eu senti de orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Agora, Pai, em nome de Jesus, segundo esta tua palavra, eu oro, Senhor, para meios de escape, Senhor. Portas sendo abertas, Pai.
provisões chegando, recursos chegando, sejam recursos financeiros, Pai, sejam recursos espirituais, Senhor, manda teus anjos, Pai, sejam pessoas para ajudar, Pai, seja, Senhor, Deus, médicos, Pai, eu não sei o que a minha irmã está precisando agora, Pai, mas a tua palavra diz que o Senhor provê, Senhor, o Senhor provê o meio, Pai, o Senhor traz um meio de escape, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, se manifestando na vida de cada uma de nós, Senhor, esse meio de escape, Pai, em nome de Jesus, essa provisão, Pai, necessária nesse tempo, e nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é fiel, aleluias, você pode dizer, Senhor, eu confio em ti, aleluias, tu és fiel, Senhor, aleluias, deixa eu passar aqui para o próximo slide, aleluias, deixa eu ver, isso mesmo. Oh, glória a Deus. 1 Samuel 17, 28 a 30. Vamos voltar um pouquinho para Davi. Ouvindo Eliabe, o que é que estava acontecendo aqui? Só trazendo de volta. Davi estava perguntando aos soldados qual era a recompensa, lembra? E os soldados estavam respondendo as 3 recompensas: riqueza, entrar na família real e isenção de impostos para toda a casa de Davi. Ouvindo Eliabe, verso 25, se eu não me engano, seu irmão mais velho falar àqueles homens, quer dizer, Eliabe estava ouvindo Davi falar com os homens. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Irmãs, o que o Senhor falou comigo aqui nesse texto foi o seguinte: nós precisamos aprender a ignorar as distrações. Nós temos que aprender a ignorar as distrações. Às vezes você está numa batalha da fé. Vou pegar um exemplo. Você está numa batalha financeira, orando por um escape financeiro, orando por um emprego. Ou você está numa batalha na sua saúde, no seu corpo. Ou você está numa batalha na sua vida conjugal. Seja qual for a batalha. E, de repente, o inimigo usa alguém para trazer uma distração, sabe? Para enrolar você, tirar o seu foco, trazer normalmente essa distração vem em seta de ofensa, de mágoa, para você ficar ofendido, sabe? Tem uma música da Ana Paula que diz assim: eu não tenho tempo para ressentimento. É isso, é exatamente isso aqui. Quando você está em uma batalha de fé, você não tem tempo para ressentimento. Na verdade, a filha de Deus não devia nunca ter tempo para ressentimento. Mas quando você estiver batalhando, quando você estiver enfrentando o inimigo, ele vai tentar te distrair de uma forma ou de outra. E, normalmente, ele tenta fazer com que a gente guarde mágoa de alguém, ressentimento de alguém. Ele tenta distrair a gente do foco. E foi isso que aconteceu com Davi. O irmão dele queria pegar uma briga com ele. Ele simplesmente virou de lado e continuou. Nós temos que aprender a simplesmente ignorar as distrações. Tem coisa que não precisa responder. Tem coisa que você não precisa se envolver. Tem coisa aí que não é para você curtir, compartilhar, fazer, discutir. Tem briga que não é para você entrar. Tem questão na sua família, entre os seus familiares, que não é para você mexer. Você me entende? Tem coisa na sua igreja que não é para você mencionar, não é para você se meter. Cuidado com as distrações, porque você está em uma batalha, então fique focada. Porque Deus tem vitória para você. E você tem um adversário. Eu gosto muito do texto de Neemias. Neemias, capítulo 6, verso 2 a 4. Eu vou ler com vocês. Diz assim:
Eu vou ler o contexto primeiro. Nessa passagem, os inimigos de Neemias, Sanbalat e Tobias, tentam, por 4 vezes, atrair Neemias para uma emboscada, pedindo que ele descesse do muro que estava reconstruindo em Jerusalém. A resposta de Neemias, dada a cada um dos convites, é a mesma. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Muitas vezes nós não precisamos de outra resposta, mas vai ser a mesma resposta que vai ser dada. A mesma resposta, mas nós não podemos nos distrair. Nós não podemos deixar a reconstrução. Nós não podemos deixar o fronte de batalha. Nós temos que continuar confessando a palavra, declarando a palavra, orando, firmado nas promessas que Deus nos deu, dentro daquela batalha que nós estamos, e não nos distrairmos, darmos a mesma resposta. Então, nós temos que aprender a ignorar as distrações. Vamos continuar? Essa é a munição 5, são 10. Em 1 Samuel, capítulo 17, versos 31 a 37, diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, de Golias. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço ainda, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Irmã, não se esqueça do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se das vitórias passadas. Para vencer o inimigo, nós temos que nos lembrar das vitórias passadas. Você não pode esquecer. Você vai precisar lembrar. Por isso que a Bíblia diz, o Salmo diz, que eu não me esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Sabe, o coração ingrato, ele também tem amnésia do que Deus já fez. Mas um coração grato, ele escreve nas pedras do coração o que Deus fez. Eu tive um pastor que ele dizia assim: o coração ingrato escreve na areia, o coração grato escreve em pedras. Nós temos que ter um coração grato. Sabe por quê? Porque a gratidão traz a lembrança ao que Deus já fez. E quando a gente lembra do que Deus já fez, a gente aponta para o que ele fará. Sabe por que o povo de Israel era tão incrédulo quando passava pelo deserto? Porque Deus fazia um milagre e eles esqueciam. Deus fazia um milagre, Deus abriu o mar vermelho, aí acabava a água, eles murmuravam. Porque eles não lembravam de quem abriu o mar vermelho também me dá de beber. Acabava a água, Deus dava de beber a eles através da rocha que brotou água, mas aí acabava o pão, eles murmuravam. Porque eles não lembravam de que quem abriu o mar vermelho, que quem fez brotar água da rocha, também faz cair pão do céu. E uma vez, de todas as vezes que acontecia deles terem um problema, uma falta, eles murmuravam de novo. E nunca lembravam do que o Senhor fez. O Senhor operou grandes milagres na vida daquele povo e eles esqueciam, eles não computavam, eles não mencionavam, eles não escreviam em pedras o que Deus estava fazendo, eles não colocavam no memorial do coração. E nós precisamos, se você quer ser uma mulher que derruba gigantes, você tem que aprender a ser uma mulher grata e que se lembra das vitórias passadas, que se lembra do que Deus já fez, que nunca esquece o que Deus já fez. É necessário lembrar das vitórias passadas para
amados, recobrar ânimo diante do que nós estamos enfrentando hoje. O que é que Davi disse? Voltei aqui. Davi disse, olha, eu me lembro do leão, eu me lembro do urso. Do que você pode dizer agora aí na sua casa que você se lembra? Para o Senhor ouvir. O que você pode dizer, Senhor, eu me lembro. Eu me lembro que o Senhor passou comigo, eu me lembro que o Senhor me deu vitória, eu sou grata. E olhando para o que o Senhor já fez, eu contemplo o teu amor por mim, e sabe, cresce dentro de mim a convicção. O Senhor vai fazer mais uma vez, porque o Senhor é o mesmo, aleluias, ontem, hoje, para sempre. Estamos quase terminando, fique comigo mais um pouquinho. Outra munição é, use o que Deus te deu. Verso 38, Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu da sua couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquele de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e pôs o seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi se chegando aos filisteus. Davi era um pastor de ovelhas, ele não era um guerreiro, então ele tinha uma funda, ele tinha um alforje, ele tinha um cajado, era o que ele tinha. Sabe, queridas, nós temos que aprender a reconhecer o que Deus nos deu. Desculpa, passei aqui, estou voltando. Nós temos que aprender a reconhecer o que Deus nos deu, o que está nas nossas mãos, porque o milagre vai ser feito com o que está nas suas mãos. Nós temos que aprender a não vestir a capa do outro e temos que aprender a não nos compararmos com os outros. Porque Deus só unge o que é genuíno. Deus não unge cópia. Deus não unge imitação. Deus te fez com propósito. Você é única. Você é única, mulher. Você tem um propósito específico, você tem um chamado específico, você tem uma voz que é só sua. É só sua. Você tem talentos que Deus te deu. E você tem seus gigantes, que são diferentes dos meus. Então, a minha armadura não vai caber em você e a sua armadura não vai caber em mim. Eu preciso entender que Deus vai fazer com que Ele me dá nas minhas mãos. Sabe, tem gente que nunca vive o milagre porque fica olhando para a grama do vizinho. Tem gente que nunca melhora o casamento porque fica olhando para o casamento do vizinho. Tem gente que nunca cria um relacionamento bom com os filhos porque fica olhando para o relacionamento do vizinho. Amadas, nós temos que aprender a vestir a nossa capa, você entende? Não vestir a capa do outro. Porque Deus tem um plano com você. Deus é um Deus, sabe? Ele é um Deus pessoal. Ele é o seu Deus. Ele tem uma história para você. Ele tem planos para você. Então, você não precisa da armadura de Saul, ou de outra pessoa que você olha e diz, poxa, eu admiro tanto. Admirar é bom. Se inspirar nos outros também é bom. Mas nós temos que entender que Deus vai usar o que Ele já entregou nas nossas mãos. Você lembra da viúva lá de Eliseu, que estava sem nada em casa? Ela vai pedir ajuda ao profeta, e o profeta diz assim, o que você tem em casa? Ela diz, só tem um pouco de azeite em umas botijas. Aí ele diz assim, olha, você vai buscar as botijas das vizinhas e você vai começar a despejar azeite nas botijas. E você vai vender o azeite e viver disso. Queridas, veja, a gente pode até usar a botija. As pessoas vão nos ajudar, nos inspirar, vão ministrar para nós, vão orar por nós. Mas o que Deus vai multiplicar na nossa vida é o azeite que está dentro da nossa casa, que está dentro da nossa vida, o que Ele nos deu. O que foi que Deus usou aqui? O que Davi já tinha. A funda, as pedras que ele tinha costume de usar com a funda. Ele usou o que ele já conhecia. Amadas, lembre do que eu disse. Deus já te preparou para essa batalha. Pode ser que você não veja,
mas Deus já tem tudo preparado para te dar vitória. Tem pedras no seu caminho que você vai pegar, sabe, no riacho. Deus proveu todas as coisas, mesmo que ainda você não esteja vendo. Ele já nos preparou para os gigantes que a gente vai enfrentar. Agora, nós temos que confiar nele e não ficar olhando para o vizinho e se comparando. Amém? Então, a munição 7 é: não vista a capa da outra pessoa, nem se compare com ela. Vamos lá? Faltam só 3. Confronto com o inimigo. O filisteu também se vinha chegando a Davi, estou no verso 41, e o escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Por quê? Porque ele estava com o cajado dele, né? E uma funda. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Munição número 8, nunca deixe o inimigo dar a última palavra. Você já discutiu com a criança? Você fala para a criança. Quando a criança responde, você diz o quê? Ei, não responda, né? Você vai fazer como eu disse. Não responda a sua mãe. Você vai fazer como eu disse. Você fica com a última palavra. Sabe por quê? Porque quem dá a última palavra é quem governa. Sabia disso? Se você se cala e a criança dá a última palavra, vai ser como ela falou. Concorda comigo? Se eu digo, minha filha, vai tomar banho e vai dormir. Ela diz, não, mãe, deixa eu aqui mais um pouquinho. Eu vou em 15 minutos. Se ela tem a última palavra, vai ser como ela falou. Eu concordei com ela. Mas se eu digo, ei, não, é agora. Para tudo e vai tomar seu banho. Eu tenho a última palavra, eu governo. Queridas, esse princípio também é um princípio espiritual. Nunca deixe o inimigo ter a última palavra. Rapidinho. Venha comigo lá nos evangelhos, quando Jesus enfrentou o diabo tentou Jesus no deserto. O diabo disse, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão e coma. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo volta a tentar Jesus. Se você é filho de Deus, lance-se daqui e os anjos vão te pegar. Jesus diz, não, porque não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo, o diabo diz, se dobre e me adore. E Jesus diz, não, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só ele dará culto. Jesus nunca deixou o diabo ter a última palavra. Porque Jesus estava no governo, usando a autoridade sobre o diabo. Então, se você quer vencer o gigante, nunca deixe o diabo dar a última palavra. Você ouviu, Davi? O gigante veio. Quem é você? Você é um ninguém. Você é nada. Eu vou acabar com você, Davi. Foi em direção ao gigante, falando. Eu vou cortar sua cabeça hoje. Todos vão ver que o Senhor é o Deus dos exércitos. Todos vão ver o poder de Deus hoje. Essa batalha termina hoje e você será derrotado. Eu vou vencer. Ele vai falando, porque qual é o princípio? E esse é um dos princípios mais importantes na batalha espiritual, irmãs. Nunca deixe o diabo dar a última palavra. Eu vou dar um exemplo. Uma dor no meu corpo. Um exemplo prático. Uma dor no meu corpo. E aí vem Pronto, mais fácil ainda. Nós estamos entre mulheres. Você faz uma ultrassom no seu seio. E aí aparece o quê? Aparece uma formação estranha. Aí você vai no médico e você já fica preocupada.
com o que pode ser aquilo. E aí você tem que falar, você tem que abrir a sua boca e começar a declarar, dizer, pelas pisaduras do Senhor, eu sou sarada. Primeira coisa que o diabo vai dizer a você é: você vai morrer, porque ele é cruel e mentiroso. Ele não alivia, não. Ele vai falar para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para te dar vida em abundância. E você tem que declarar a palavra de vida. E ainda que você entre numa batalha mesmo, no nível de você ter que enfrentar a doença, você tem que continuar declarando a palavra. E se for outra coisa, irmã, se for uma falta, eu estou vivendo uma situação de falta na minha vida, o diabo vai dizer: você não vai pagar suas contas, sua água vai ser cortada, sua luz vai ser cortada, o banco vai atrás de você, o banco vai atrás do seu carro, seja lá o que for. Você tem que responder aquilo que ele está falando. Que resposta eu posso dar? Consulte a palavra de Deus, qual promessa você tem. Você pode dizer: o Senhor suprirá as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Deus não permite que o justo mendigue, nem que a sua descendência, não permite que falte o pão para o justo, nem que a sua descendência mendigue. Você vai buscar na palavra de Deus versículos para enfrentar aquele gigante. É assim que a gente responde o inimigo. E você não pode deixar nunca que o diabo dê a última palavra. Irmã, está vindo ansiedade no meu coração. Está vindo uma angústia, um peso, um pânico. Eu já passei por isso, certo? Eu já enfrentei muito espírito de medo. Um pânico sobre mim. O que é que eu vou fazer? Você tem um versículo. Você tem que dizer: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Eu tenho uma mente sã. Tem versões que dizem poder, amor e uma mente sadia, uma mente sã. Eu tenho uma mente sã. Eu tenho uma mente sadia, eu tenho uma mente equilibrada. Você tem que responder ao adversário. Responder as palavras que ele está trazendo para você, amém? Então, nunca deixe o inimigo dar a última palavra. E as duas últimas munições, estamos quase terminando. 48. Sucedeu o quê? Dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu. Eu acho lindo esse versículo. Rapaz, quando Davi viu que Golias vinha, Davi corre. Ele corre em direção ao filisteu. Ele corre para encontrar o adversário. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e encravou-se-lhe na testa a pedra e ele caiu com o rosto em terra. Aleluia! 9ª munição, tenha uma fé ousada. Diga assim: eu tenho uma fé ousada. Eu vou para cima. Eu vou para cima do adversário. Eu vou no médico. Eu vou atrás de um acordo no banco. Eu vou bater nas portas procurando um emprego. Eu vou para cima. Eu vou para cima. Eu não fico com medo, acanhada. Eu tenho uma fé ousada. Eu vou falar com quem me ofendeu. Eu vou pedir perdão. Eu vou dizer que eu perdoo. Eu tenho uma fé ousada. O que é uma fé ousada? É uma fé ativa para praticar a palavra. É uma fé ativa para fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Isso é uma fé ousada. O que Deus está me mandando fazer? Deus está me dizendo: não tenha medo. Não fique ansiosa, não fique preocupada. O que eu vou fazer? Eu vou dizer: Senhor, eu lanço sobre toda a ansiedade e eu vou cantar. O que alguém que não está preocupado faz? Canta. Ou faz um bolo, não sei. Ou você vai fazer aquilo que a palavra diz para você fazer, confiando na promessa do Senhor. No caso de Davi, ele foi em direção ao adversário. Ele foi lá, enfrentar. No caso, irmãs, de um problema de saúde, tem gente que acha que fé ousada é não ir no médico, mas é o contrário. A fé ousada vai no médico. Sabe por quê? Porque ela não tem medo do que vai ouvir. Porque mesmo que ela tenha que enfrentar um tratamento, ela confia no Senhor que vai dar vitória. A fé ousada vai bater na porta, vai deixar currículo. Você entende? Isso é uma fé ousada, é uma fé que opera, uma fé que atua. Então, tenha uma fé ousada.
Segunda Crônica diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você conhece esse versículo? Anota aí. Nesse versículo, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão procurando pessoas para ele manifestar o poder dele. Ele procura por toda a terra. Ele passa nos Estados Unidos, ele passa na Europa, ele passa no Japão, ele passa no Brasil, ele passa no sertão, ele passa na periferia, ele passa nas mansões. Por toda a terra ele passa, buscando alguém que confie totalmente nele, que o coração seja totalmente dele. Por que ele está buscando essa pessoa? Para manifestar a força dele, para manifestar o poder dele, para manifestar que ele é forte, para mostrar-se forte. Então, que você possa dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu sou essa pessoa, Pai, que confia completamente no Senhor. O Senhor pode se manifestar forte na minha vida, porque eu tenho uma fé ousada, e para terminar, complete a obra, seja sábia e termine a obra. Verso 50 diz assim, assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, ele tirou a espada do filisteu e desembainhou-a e matou o filisteu, cortando-lhe a cabeça. Vendo os outros filisteus que Golias era morto, fugiram. Queridas, preste atenção nesse princípio. Seja sábia e termine a obra. Quando você entrar numa batalha, vá até o fim. Vá até o fim. Ah, irmã, Deus abriu uma porta financeira, melhorou minhas finanças, então eu vou voltar a gastar no meu cartão de crédito. Não, termine de quitar suas dívidas. Vá até o fim. Irmã, eu estou indo no médico, eu já melhorei, então eu vou parar de ir. Não, termine. Vá até o fim. Olha, eu estava com problema no meu casamento, mas agora melhorou e eu vou relaxar de novo. Aí, de repente, você volta a brigar, volta a discutir e o diabo volta a tomar espaço. Então, não faça isso. Você tem que ir até cortar a cabeça do adversário. Você tem que ir até o fim. Vá até o fim. Não dê lugar ao diabo na sua vida. Não dê lugar, não dê oportunidade para o diabo. Vá até o fim. Então, queridos, em resumo, terminando essa mensagem de hoje, os 10 pontos que nós temos que saber para vencer o adversário, para vencer, para derrubar o gigante, é que está tudo bem você ser pega de surpresa. O Senhor não é pego de surpresa. Normalmente, nós não esperamos as batalhas que vamos encontrar. É assim mesmo. E a gente tem que meio que ficar preparado. Não, porque às vezes, queridas, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente, quando vê um gigante, a gente desespera, sabe? Desespera como se não fosse esperado que o problema acontecesse. Nós temos que aprender a olhar para o problema, respirar fundo e dizer, o meu Deus já sabia de tudo. Ele sabia de tudo. Meu Deus está no controle. O meu Deus sabia que eu ia passar por isso. Então, é normal a gente não estar esperando o que vem pela frente, mas o Senhor sabe o que está diante de nós. Segundo, aprenda a defender o seu território. Aprenda a defender o seu território. Não dê lugar, não dê espaço para o diabo. Não fique ouvindo as palavras do diabo sem responder, não se acostume com as afrontas de Satanás. Não se acostume com isso. Não diga assim, não, eu sou doente mesmo. Não, você não é doente, você é sarada. Não, eu tenho esse problema. Não, meus nervos são fracos. Quem disse isso? Porque a Bíblia não diz isso de você. Você entende? Não torne habitual uma afronta do diabo na sua vida. Você é filha de Deus. Terceiro, uma afronta recebida gera medo. Então, não receba a afronta. O medo acolhido paralisa a sua fé. Então, não permita que o medo entre na sua vida. Toda batalha espiritual vencida por você trará uma recompensa, não só para você, mas também para a sua descendência, para a sua família.
É necessário aprender a ignorar as distrações. Não esqueça, nunca esqueça do que Deus já fez. Não vista a capa de outra pessoa, nem se compare com ela. Nunca deixe o inimigo dar a última palavra na sua vida. Tenha uma fé ousada, seja sábia e termine a obra. Amém. Esta é a palavra de Deus para nós esta noite. E eu quero orar por você agora, diante desta palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós temos aqui muitas mulheres, Senhor, e o Senhor sabe o porquê dessa palavra, Pai. Teu Espírito conhece cada uma de nós, e nós somos tão amadas por Ti. E eu vejo o Senhor hoje como que o Senhor nos dando munição, como que o Senhor aumentando nossa armadura espiritual, Senhor. O Senhor nos aumentando nossos músculos espirituais, Senhor, para nós combatermos as mentiras do diabo, Pai. Para nós estarmos firmes e posicionadas, para nós não andarmos em medo, Senhor. Pai, agora em nome de Jesus eu oro por cada uma que está ouvindo esta mensagem, Senhor. Seja aqui, Senhor, ao vivo ou gravada, Pai, no YouTube. Senhor, em nome de Jesus, alcança agora, Pai, a necessidade delas, Pai. Ô, Senhor, elas apresentam a Ti agora o gigante, Pai. Ô, Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para vermos a Tua grandeza, para nós podermos enfrentar esse adversário, Pai, confiante nas Tuas promessas e vermos a Tua glória, Pai, nas nossas vidas manifestada, em nome de Jesus, porque Tu és fiel, Senhor. Aquele que começou a boa obra vai terminar. E aquele que já nos deu tantas vitórias e nos manteve até aqui, Senhor, firmes, de pé, na presença do Senhor. É Ele que está conosco, Pai, e nos dá a vitória diante desse adversário. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo, Pai, gigantes caindo. Em nome de Jesus, gigantes caindo. Agora, em nome de Jesus, não mais medo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, saúde, Senhor, sendo estabelecida, Pai. Livramentos, Pai. Provisão, Pai. Eu oro, Senhor, para o céu se manifestando na terra, sobre a vida das minhas irmãs, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias.